Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Matrix Revelada e eu sou o Ed. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero mandar aí um salve especial ao Marcelo Constantino, que está sempre dando um incentivo aqui para o canal, sempre apoiando, sempre prestigiando. E o Marcelo hoje me perguntou mais cedo se haveria um vídeo, uma apresentação hoje, e eu disse que não, e eventualmente eu vi a posição da Lua e do Sol ao mesmo tempo sobre a minha cabeça, por volta das 9 alguma coisa da manhã, e às 10h45 eu peguei o meu celular e resolvi gravar um vídeo muito curtinho, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Vai também aí um abraço, um alô especial ao meu irmão em Cristo, meu amigo Nildo de Medeiros, que sempre se lembra da gente também em seus vídeos. Então, eu começo essa transmissão de hoje, essa apresentação de hoje, com aquilo que as pessoas, de um modo geral, conhecem como o sistema solar no qual supostamente nós vivemos. E aqueles que já estão mais ou menos acordados já entenderam que isso é uma mentira, que isso é uma grande farsa, que isso não existe. E para aqueles que se dizem cristãos, que se dizem irmãos em Cristo, e que leem a Bíblia e que dizem acreditar na palavra de Deus, que ainda estão acreditando nesse lixo, daqui a pouquinho eu vou fazer uma consideração especial, tá? Mas eu vou fazer algumas concatenações, eu vou fazer algumas elaborações, eu vou dar alguns exemplos, e daqui a pouquinho eu vou mostrar também o vídeo que eu gravei um pouco mais cedo, ainda que com uma qualidade não muito boa, mas que vai dar para a gente exemplificar sobre o que nós vamos falar hoje. Se você já começou a sair da Matrix, se você já começou a sair dessa manipulação na qual a imensa maioria da população do mundo está inserida, você já se deu conta de que esse lixo desse sistema solar, conforme demonstrado aí, inclusive por essa farsa dessa bola molhada giratória, você já se deu conta de que isso é uma imensa manipulação. Você já aprendeu que o globo foi uma invenção dos jesuítas e que hoje é corroborado, é trabalhado por Hollywood com toda a sua parafernália de controle mental e de manipulações, e também pelos maçonautas e demais maçons mentirosos da seita ocultista que é a NASA, que se disfarça de ciência para continuar iludindo as pessoas a acreditarem nessa mentira, com seus photoshops, demonstrando aí uma ilusão gigantesca que, se você aprender a observar o céu sobre a sua cabeça e aprender a pesquisar diligentemente e a estudar diligentemente, você vai se dar conta de que é uma farsa. Isso que você vê na tela é um modelo básico de como funciona a Terra plana. Eu não vou entrar em detalhes nessa apresentação sobre a questão do dia e da noite, ou sobre a questão das estações, ou sobre a questão das fases da Lua. Eu talvez dê uma pincelada em um ou outro desses, mas este não é um vídeo para aprofundar nessas temáticas.
tá? Vale lembrar o seguinte: este canal não está predisposto a entrar em debates com quem quer que seja e que não concorde com o modelo da Terra plana. Eu sei que, por orgulho, a imensa maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade para admitirem que estão sendo enganadas desde que nasceram, ou, na realidade, desde quando ainda estavam no útero materno. Toda essa falsa realidade é criada para escravizar a nossa mente e também para corroborar mentiras como a mentira darwiniana da evolução e também uma grande farsa que vai ser o retorno dos anjos caídos, seus híbridos e demônios, disfarçados de quê? Nada menos que supostos alienígenas, supostos seres de outros planetas e de outras galáxias, e esses tais alienígenas não existem, são criaturas interdimensionais, são criaturas demoníacas das trevas. Dito isso, eu vou mostrar para vocês um trecho aqui interessante de um software que eu tenho chamado Stellarium, e esse Stellarium é um programa para observações astronômicas, e ele é baseado na Terra bola molhada. Tá? Mas quando você aprende a usar o software e a explorá-lo a partir de uma perspectiva terraplanista, você comprova sem uma vírgula de dúvidas que a Terra é plana, mesmo quando você usa um software de análise com base na bola. Você vai perceber que, na realidade, é tudo com base no modelo da Terra plana, transportado para a farsa da bola. Então, o que eu estou mostrando na tela agora é o que nós poderíamos visualizar hoje. Aqui está 10h55, eu vou retornar um pouquinho até as... aqui está marcando 10h54, né? Eu estou regredindo o tempo, até as 10h45, que foi o horário em que eu gravei o meu vídeo. Então, deixe-me mostrar aqui para vocês o seguinte. Opa, cadê? Me desculpem, eu me embananei aqui e coloquei no horário atual. Eu vou voltar lá para hoje cedo. Então, se você observar o horário no canto ali na parte direita da tela, inferior direita, você vai ver que nós estamos ali, eu passei um pouquinho, né? Vamos voltar aqui, são 10h09, então eu estou manipulando ali o tempo, o horário, até chegar no horário de hoje cedo, quando eu gravei o meu vídeo, e eu vou mostrar para vocês exatamente o que havia no céu no horário em que eu gravei o meu vídeo, e você já vai começar a entender onde eu quero chegar com essa apresentação de hoje. Então, aqui, passei um pouquinho, 10h48, vamos voltar mais um pouco, 10h45. Então está aqui, 10h45, então hoje, nesse horário, eu tinha, olhando a partir da porta da frente da minha casa, eu tinha a Lua sobre a minha cabeça, indo a oeste, e vindo do leste, eu tinha o Sol chegando. Então eles estavam bem próximos, certamente eles estavam mais próximos mais cedo, né? E como o Sol se movimenta 12 graus mais
rápido que a Lua, né? Ou seja, a cada dia a Lua perde 12 graus em relação ao Sol, pois ambos se movimentam de forma circular sobre a Terra plana. E ambos se movimentam em sentido anti-horário quando observados a partir da nossa perspectiva. Então, o que nós tínhamos era o seguinte: o Sol chegando do leste e a Lua já no oeste. Então, deixem-me mostrar para vocês o que eu visualizava ao olhar para o céu, tá? Então, a Lua indo para o oeste, o Sol vindo do sudeste, perdão, vindo do leste. Tá? Então, isso hoje pela manhã, às 10 e alguma coisa da manhã. Tá? Então, perto de 11 horas da manhã. Eu vou mostrar para vocês, eu vou adiantar o relógio para você entender como ao longo do dia essa movimentação vai ocorrendo. A Lua vai indo para o oeste e o Sol vai acompanhando. Eventualmente, lá mais adiante, o Sol vai se aproximando cada vez mais da Lua e ganhando aí uma aproximação de 12 graus a cada dia. Então, ou seja, a cada 30 dias é uma volta completa que o Sol dá na Lua. E isso é o que vai acabar eventualmente criando as fases da Lua. Então, a partir dessa posição que eu mostrei para vocês, o Sol de cara para a Lua deveria estar com toda a sua face acesa, né? Ou supostamente iluminada pelo Sol. Todavia, se você aí, meu amiguinho, que já entende o modelo da Terra plana, você sabe que a Lua é autoluminescente, ou seja, ela emite a sua própria luz, ela não reflete a luz do Sol como a falsa ciência ensina. Tá? Então, eu vou fazer um exercício para mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, para vocês entenderem a movimentação da Terra. Desses luminares sobre a Terra. Então, essa é a posição do Sol sobre a minha cabeça agora, o Sol indo a oeste, onde a Lua já se pôs. Então, eu vou fazendo algumas modificações aqui nesse meu software, e conforme eu for fazendo essas modificações, eu vou dizendo para vocês exatamente o que eu estou fazendo. Tá? Então, essa é uma simulação do que eu vejo olhando a partir da porta da frente da minha casa. Tá? Essa é mais ou menos assim. Então, eu vou eliminar os pontos cardeais, eu vou eliminar a superfície da Terra e eu vou eliminar a atmosfera. Então, sobre a minha cabeça, nesse momento, isso é o que está acontecendo. Os falsos planetas Marte e Urano estão ali, né? Na realidade são estrelas errantes, conforme descritas lá no livro de Judas. Deixa eu me mostrar um trechinho para vocês compreenderem, inclusive, uma matéria ou uma apresentação que eu quero fazer eventualmente, falando sobre alguns aspectos de revelação. Mas lá no livro de Judas, que tem apenas um capítulo, fala do seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Vamos ver uma outra coisa. Sobre esses mesmos anjos, aqui do verso 6, o texto continua dizendo o seguinte:
que esses anjos são ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações e que são estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, o que são essas estrelas errantes? São aquilo que a falsa ciência, que é ocultista, chama de planetas, que supostamente giram em torno do Sol, mas esta é uma farsa. Eles giram sobre a Terra em formato circular. Diferentemente de todo o contexto das demais estrelas e outros corpos celestiais como o Sol e a Lua, Marte e os demais supostos planetas, que são estrelas errantes, se movimentam de uma forma descompassada. Todo o resto está grudado no firmamento e se move de uma maneira coordenada. Eu vou fazer uma pesquisa para vocês aqui compreenderem onde é ou o que é que eu quero mostrar. Sobre a Terra, lá naquilo que a falsa ciência chama de Polo Norte e que nós podemos chamar de centro magnético da Terra, existe uma estrela chamada Polaris. Eu estou focando nessa estrela agora. Eu já eliminei a atmosfera, eu eliminei a superfície da Terra, porque, como eu disse antes, esse software quer mostrar para você que a Terra é uma bola molhada giratória. Então, deixe-me só focar novamente na Polaris aqui. Focando na Polaris, que está ali no centro. Vamos ver como é que a Terra se movimenta, como esses astros se movimentam sobre as nossas cabeças. O horário ali, olha, é 17 horas e 9 minutos. Eu vou atualizar para o horário de agora. São 17h14 e no meu computador são 17h14 também. Eu estou gravando este vídeo agora às 17 horas e 14 minutos. E eu vou adiantar o tempo rapidamente para nós vermos como o céu se movimenta. Então, claramente, Lua e Sol e demais astros se movimentam de forma circular, da perspectiva da Terra no sentido anti-horário, todos ao redor da estrela Polaris, que está sobre a Groenlândia aproximadamente, tá? Que é o centro da Terra plana. Se você estivesse lá, você observaria o céu dessa forma. Como é que eu sei? Porque além dessa simulação que eu estou fazendo, há vídeos lá no norte, lá perto da Groenlândia, mostrando esse movimento. Tá? Então, essa é a movimentação. Eu vou diminuir um pouco a velocidade para que você veja o movimento da Lua e do Sol. Um pouco mais cedo eu mostrei para vocês que o Sol e a Lua estavam próximos, e eu disse que o Sol iria ultrapassar a Lua em algum ponto. Então, aqui nós já estamos no dia 5/2, porque eu adiantei muito, e eu disse que a cada dia a Lua perde 12 graus em relação ao Sol. Então, conforme o Sol vai se distanciando da Lua, porque ele é mais rápido, a Lua vai perdendo energia, como numa bateria. Então ela vai se descarregando e de lua cheia ela vai minguando e passando pelas demais fases até que o Sol volte a se aproximar dela e ela vai ficando cheia e depois se esvazia novamente. Então as fases da Lua, minguante, crescente, nova, cheia,
tem a ver com esse movimento de ambos esses luminares sobre a Terra plana. Conforme o Sol se movimenta mais rápido, aliás, o Sol tem uma velocidade contínua e a Lua tem uma velocidade um pouco mais lenta. E ao longo de um determinado período, a Lua vai se distanciando do Sol. Então você percebe isso, fiquem de olho no Sol e na Lua e você vai perceber que a Lua vai ficando para trás. E observe aqui na parte inferior da tela o tempo. Nós estamos no dia 8/2 e indo adiante, seguindo como se nós estivéssemos simulando o tempo acelerado. Então a Lua vai se distanciando e ela vai perdendo energia, ela vai descarregando como se ela fosse uma bateria. Então, dito isso, eu vou voltar aqui ao horário de agora. Então, se você estivesse lá na Groenlândia, nesse momento, deitado no chão e olhando para cima, você veria essa configuração no céu sobre a sua cabeça. Se você colocasse a atmosfera, seria assim que você estaria vendo. Tá? Sem a atmosfera, você visualizaria todos esses astros aí sobre a nossa cabeça. Então, dito isso, amiguinhos, eu quero mostrar algo para vocês que também é bastante interessante. Né? Quando nós falamos dessa movimentação, que eu acabei de mostrar, nós vemos o seguinte: além de se movimentarem, se você olhar de cima, né, ambos, Sol e Lua e todos os demais corpos celestes que se movimentam de forma fixa no domo celestial, no firmamento, como a Bíblia chama, você os veria, se você estivesse vendo lá de cima, sobre o firmamento, você os veria se movimentando em sentido horário. Tá? E aqui nós temos uma simulação que mostra que, além de estarem num ritmo diferente, o Sol tem o seu ritmo, a Lua é mais lenta, ambos se movimentam para dentro da Terra plana e depois eles retornam. E isso é o que vai nos dar as estações do ano, porque conforme o Sol se aproxima do centro da Terra, onde está aquela estrela Polaris, que eu mostrei para vocês aqui na minha simulação no Stellarium, conforme o Sol se aproxima do centro, nós temos o verão naquilo que a falsa ciência chama de hemisfério norte, e nós temos o inverno naquilo que a falsa ciência chama de hemisfério sul, porque o Sol está mais próximo daqueles países lá no norte, que é magnético, e é por isso que as bússolas apontam para lá, independentemente de onde você estiver. O sul será sempre esse círculo antártico. E o norte será sempre lá onde está a Groenlândia, onde está a Islândia e onde ali perto do Estreito de Bering, onde a Rússia e o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, se encontram. E quando está congelado, é possível até mesmo atravessar com algum tipo de veículo que se movimenta sobre a neve. Então, dito isso, eu vou mostrar agora para vocês esse vídeo que eu gravei mais cedo, no qual eu faço algumas considerações sobre a Lua a oeste, conforme eu mostrei aqui no Stellarium para vocês, né, da perspectiva da minha casa, e o Sol a oeste. Então, vamos ver aqui o que eu gravei hoje um pouco mais cedo.
E eu resolvi fazer esse vídeo por conta de um fenômeno interessante que nós temos no céu exatamente neste momento. E apesar da baixa qualidade da câmera do meu celular, eu espero que dê para exemplificar e esclarecer o que eu quero explicar. Então, vamos lá. Nós temos de um lado a Lua, e a Lua está acesa apenas na parte de cima. Na parte superior dela, ela está menos de 2/3 acesa e tem mais de 1/3 apagada. Então, de onde eu estou, eu tenho a Lua ao meu oeste, eu tenho ali as paredes da minha casa, então a frente da minha casa está ali, e eu sei que o oeste é para lá, para onde eu estou olhando agora. E do outro lado, eu vou mostrar aqui o outro lado, talvez a imagem não fique boa, mas eu tenho o Sol aqui, ao lado da caixa d'água aqui, eu tenho o Sol exatamente a leste. Então, aqueles que já acordaram da mentira, da farsa da Terra bola molhada giratória, essa falsa ciência maldita inventada por jesuítas satanistas e corroborada por maçons mentirosos da NASA e de várias outras agências espaciais, como eles gostam de chamar, mas na realidade são seitas ocultistas em todo o mundo, né? A da China agora tem sido campeã em inventar mentiras e falam de exploração na Lua e tudo mais, e quem conhece a realidade da Terra plana sabe que isso não é possível. Então, esse vai ser um vídeo muito curtinho. Para quem conhece bem aí o modelo da Terra plana, não acrescenta. Agora, para os cabeças de bola, para os idiotas úteis do sistema, que ainda continuam iludidos pela mentira do globo, da Terra bola molhada giratória, essa farsa nojenta, então eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês aí. Deixe-me caminhar um pouquinho aqui. E a pergunta é a seguinte: quem conhece o modelo da Terra plana sabe a resposta. Quem conhece o modelo relativamente bem vai saber responder. O cabeça de bola não tem como responder, porque não existe explicação para esse fenômeno que nós vemos agora, se você acredita na bola molhada giratória. Então, eu vou fazer um vídeo desse mais esclarecedor quando eu tiver uma câmera com melhor qualidade. Devo fazer isso, sei lá, qualquer hora dessas eu faço isso, se me der na cabeça. Então, a pergunta é a seguinte: se a Lua está a oeste de onde eu estou, está ali, está no céu, está visível para qualquer um no céu. Se a Lua está ali a oeste e o Sol está aqui em cima da minha cabeça, vindo do leste, tá? A qualidade não é boa, mas dá para ter uma completa noção do que eu estou dizendo. Os dois estão no céu exatamente nesse momento. Então, aos cabecinhas de bola, eu pergunto o seguinte: por que é que toda a lateral da Lua não está acesa? Somente menos de 2/3 da parte de cima estão acesos, já que o Sol está de frente para ela. É isso aí. Até mais. Então, é o seguinte: como a Lua tem luz própria, ela vai estar mais ou menos acesa conforme ela
se movimenta ao redor da Terra e o Sol também se movimenta. O Sol se aproxima, a Lua vai enchendo, porque ela vai se carregando eletricamente. Todo esse sistema criado por Deus é um sistema eletromagnético. A Lua, o Sol vai se aproximando porque ele é mais rápido e a Lua vai se carregando eletricamente, ela vai acendendo mais. Depois que o Sol ultrapassa a Lua e ele vai se distanciando, a Lua vai perdendo a carga elétrica e ela vai perdendo a luminosidade dela em um ponto ou outro. Ela vai apagando até que o Sol se aproxime novamente, porque, como eu disse, ele tem uma velocidade constante, sendo que a Lua se movimenta 12 graus mais lentamente que o Sol. Então, se você aprender a observar o céu sobre a sua cabeça, e eu fiz isso, e é por isso que eu não estou aberto a debate com cabeça de bola, não me interessa o que qualquer um que ainda acredita viver num globo, não tenho a menor ideia do que eles pensam e não tenho o menor interesse em saber o que eles pensam. Porque eu pesquisei o modelo por muito tempo e eu observei o céu por muito tempo, em especial a Lua, em diversas fases, em diversos dias, em diversos horários, e eu, Ed, não tenho dúvida alguma de que nós vivemos numa Terra estacionária com todos os astros e os luminares, Sol e Lua, se movimentando de forma circular sobre as nossas cabeças. Mas aí, o cabeça de bola preparado, aquele que faz a lição de casa e que estuda todo esse lixão aí, dessa farsa, dessa invenção jesuíta, vai dizer o seguinte. Espera lá, deixem-me localizar aqui uma coisa. Vamos lá. Então, a maioria daqueles que dão risadinhas e chamam o terraplanista de idiota, né, e fazem piadinhas e tudo mais, não conhece nem mesmo o modelo da Terra bola molhada que ele defende. Então, ele não sabe que a falsa ciência da bola molhada diz que o Sol está a 153 milhões de distância, 153 milhões de quilômetros de distância, e que a Terra está a aproximadamente 300 mil quilômetros de distância. A falsa ciência alega que o Sol é muitas vezes maior que a Lua e a matemática das distâncias faz com que ambos pareçam ter o mesmo tamanho, que de fato têm. Então, Terra e Sol estão à mesma distância da superfície da Terra e ambos têm aproximadamente o mesmo tamanho. Então, o cabeça de bola, preparado porque estudou o modelo e passou por essa lavagem cerebral da falsa ciência, ele vai dizer o seguinte: kkk, Matrix revelada, a Lua não está totalmente iluminada, não tem a sua superfície totalmente iluminada pelo Sol, porque o Sol está muito mais distante. O Sol está a 153 milhões de quilômetros de distância e ele está muito mais alto lá em cima, então ele está jogando luz sobre a Lua lá de cima. Então é por isso que da Terra você só vê 2/3 iluminados pelo Sol. E isso é impossível. Amiguinho, eu volto a dizer, e eu vou bater nessa tecla enquanto eu tiver voz. Se você
se diz cristão e continua caindo nessa mentira, cara, tranque-se num quarto e leia a sua Bíblia, porque você, por mais que você acredite saber da Bíblia, você não a conhece, porque tudo na Bíblia aponta para um modelo da Terra plana conforme criado por Deus. Então, respondendo ao cabecinha de bola que vai fazer essa alegação para responder à pergunta que eu fiz no vídeo que eu gravei mostrando a Lua e o Sol, nós vamos ver o seguinte: é impossível que o Sol esteja a 153 milhões de quilômetros de distância, e eu vou mostrar para vocês dois experimentos tratando disso. O primeiro é o seguinte: se o Sol estivesse de fato a 153 milhões de quilômetros de distância e a Terra estivesse girando conforme o Sol estivesse se pondo no horizonte, ele permaneceria do mesmo tamanho, porque a uma distância de 153 milhões de quilômetros de distância, tanto faz. Se a Terra estivesse girando, o Sol permaneceria exatamente no mesmo tamanho, porque em função dessa perspectiva, em função dessa distância, você, como observador, não teria condições de perceber isso. Porém, se o que eu digo é verdade, se o que eu digo quanto a nós estarmos numa Terra plana, e se eu te digo que o Sol é bem menor do que a falsa ciência diz, se eu te disser que ele faz parte de um sistema eletromagnético e não é uma bola gasosa passando por uma constante reação nuclear, se o que eu estou te dizendo é verdade, então quando nós observamos o pôr do Sol, o Sol vai parecer diminuir em tamanho, porque ele está muito mais próximo e ele se move em perspectiva. Então vamos ver se o que eu estou dizendo faz sentido. Vamos ver o Sol se distanciando do observador parado. Alguma dúvida, amiguinho? Se você aí que ainda tem dúvida, que ainda não entende o modelo da Terra plana, quiser me fazer qualquer pergunta sensata, coerente e com respeito, eu terei o maior prazer em responder e te ajudar a compreender o modelo. Todavia, se você é um desses idiotas úteis do capeta, que só tem uma tecla no computador que funcione e essa tecla é K, e se você vai fazer piadinha ou se você vai querer debater para provar bola molhada giratória, mano, seu comentário vai ser deletado, então não perca tempo. Eu vou mostrar um experimento mostrando o seguinte, que nós temos a impressão de que o Sol desaparece atrás da Terra, enquanto que na realidade ele apenas se distancia, se movimentando em círculos, por conta da perspectiva. Então, nós vamos... esse é um experimento feito por um cara chamado Rob Skiba, né? Eu tomei a liberdade de pegar aqui esse experimento dele, mas estou deixando aí o crédito. Rob Skiba, excelente canal, é um irmão em Cristo, é um cristão, então tem aí um link pro canal dele, na página principal do canal Matrix Revelada. Então, quando você observa o Sol se distanciando em perspectiva no pôr do Sol, você vai vê-lo se aproximando da superfície da Terra. Mas essa é uma ilusão de ótica. Por quê? Por conta da perspectiva. Quando você vê o chamado nascer do Sol, que na realidade não é o nascer do Sol, é o Sol se aproximando do leste, porque ele está se movimentando em círculos, você vai ter a impressão de que ele está subindo no céu, por conta da
perspectiva. Ali, olha, a superfície está parada. Vamos ver o Sol novamente se distanciando numa superfície parada a partir de um observador estacionário. Esse é o pôr do Sol. Ele aparenta estar abaixando sobre a Terra e quando você o vê chegando pela manhã, ele parece estar subindo no céu por conta dessa perspectiva. Aí os cabeças de bola alegam o seguinte, que isso ocorre por conta da refração causada pela água na atmosfera, nas pequenas partículas de água que estão aí no ar sobre as nossas cabeças. Então, esse experimento do Rob Skiba também contempla isso, e nós vamos ver algo muito interessante. Então, ele vai colocar a água para criar o tal do efeito refratário alegado por aqueles que apoiam essa falsa ciência, essa farsa da bola molhada giratória. Amiguinhos, se eu pareço um pouco impaciente ao falar sobre esse modelo, por favor, releve. É porque na minha cabeça o conceito da Terra plana é tão simples e é tão fácil de ser observado que eu tenho muita dificuldade para aceitar a mentalidade da pessoa que ainda acredita que vive num globo que gira em torno do seu próprio eixo e cuja velocidade na superfície é em torno de 1.000 milhas por hora ou 1.600 quilômetros por hora, enquanto você não tem a menor percepção disso. Então, quando o Rob Skiba faz ali o experimento com a água, observe o que nós vemos. Percebem que nós temos a sensação de que o Sol está descendo muito mais, de uma forma muito mais incisiva em direção à superfície da Terra. Então é por isso que quando nós observamos o Sol se pondo, ele parece estar descendo em direção à Terra, por conta da refração causada pelas partículas de água no ar. Então, esse é um argumento, apesar de completamente tolo, né, irrefutável, muito usado por aqueles que defendem ou tentam defender essa falsa ciência da bola molhada giratória. Né? Então, quando nós observamos o Sol se aproximando da Terra e ele parece estar subindo, né, o que nós vemos é uma aceleração desse efeito, né, como se ele estivesse indo em direção ao céu de uma forma muito mais incisiva do que se nós não tivéssemos partículas de água na atmosfera. Espero que essas explicações que eu estou dando sirvam para ajudar a compreender todo esse modelo que eu estou esclarecendo para vocês e que eu mostrei aqui nesse vídeo que eu gravei, né, falando sobre a Lua, né, se visível no céu ao mesmo tempo em que o Sol, né, apesar da baixa qualidade da minha câmera, se você acordar cedo amanhã e você observar a Lua e o Sol, você vai ver que ela está apenas 2/3 iluminada. E agora você já sabe que o Sol e a Lua estão na mesma altura. E você já sabe também que o Sol não está a 153 milhões de quilômetros de distância. E você já sabe que eles se movimentam, ambos, Sol e Lua, de forma circular sobre a Terra. Então, não há explicação
globalista para explicar, não há qualquer explicação para tratar desse fenômeno de o Sol estar de frente para a Lua e a Lua estar apenas menos de 2/3 acesa e bem mais que 1/3 apagada. Então, compreenderam onde eu queria chegar com tudo isso, meus amigos, e em especial aos irmãos em Cristo que ainda continuam iludidos por essa que é uma das maiores mentiras já criadas pelo inimigo da humanidade e sua quadrilha de anjos caídos através de satanistas jesuítas e satanistas maçons. Deixem-me mostrar mais um verso da Bíblia para vocês antes de concluir, e você já vai entender o porquê da minha impaciência com aquele irmãozinho em Cristo, o crentão frequentador de igreja que está aí idiotizado e com seu cérebro lavado pelas mentiras do sistema. Vamos aqui no capítulo 1 de Gênesis e nós vemos o seguinte, que Deus criou a terra, tá? E depois que Deus criou a terra, ele criou os luminares, tá? Então, aqui no verso 10, nós vemos que a terra já estava criada e Deus chamou a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas, ele chamou de mares. E Deus viu que tudo isso era muito bom. É claro que é muito bom, porque é perfeito, porque o nosso Criador não erra, ele não se engana. Se ele criou uma terra plana, e o inimigo veio e inventou um universo com bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas e toda essa parafernália para te fazer se sentir pequenininho, ínfimo, num tal de um universo infinito. Sabe o que isso quer dizer, amiguinho? Essa maldita farsa da bola molhada giratória está aí para te afastar de Deus. E aqui no verso 14 do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos o seguinte: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. Alguma dúvida? O verso 15 diz o seguinte: e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Que luminar é esse? É o sol. E o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Nessa ordem, amiguinho. Nessa ordem. Primeiro ele fez a terra, depois ele colocou os luminares e depois ele colocou estrelas. E lá no livro de Judas e no livro de Revelação, nós vemos que estrelas são anjos. Então, eu não posso afirmar com todas as letras que todas as estrelas são anjos, ou que algumas delas são alguma outra forma de manifestação eletromagnética no meio aquoso, diferentemente de anjos. Mas nós já sabemos que aquilo que a falsa ciência chama de planetas, que são tudo isso que eles colocam ao redor, vamos ver se eu acho aqui, para mostrar aquela falsa sensação, aquela enganação de um sistema que não existe, tá? Então, o que eles alegam
Me perdoem por isso, meus amigos. Só um minutinho, eu já vou localizar aqui. Vamos lá, onde é que nós temos isso? Não está aqui. Só um minutinho, eu já localizo para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Ué, não está aqui. Aqui. Então, a falsa ciência alega que essas coisas aí, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, né? E eu já expliquei sobre o simbolismo de Saturno, já expliquei sobre o simbolismo de alguns outros desses que eles chamam de planetas, né? São estrelas errantes e estão relacionadas a anjos caídos. Então, por que é que a falsa ciência inventou o tal do Big Bang? Para colocar o Sol, que eles adoram, são adoradores do Sol, são adoradores pagãos desde os primórdios, e eu já expliquei, desculpem, também que essa adoração ao Sol não é a adoração àquilo que nós conhecemos como Sol, mas é uma adoração luciferiana, satânica de Saturno, né? Mas eles criaram esse modelo heliocêntrico para colocar o Sol no centro e criaram toda essa farsa desse modelo, enquanto o relato bíblico é claro, é específico, que deixa sem uma sombra de dúvida que Deus fez a Terra como sendo o elemento mais importante dessa equação e o ser humano como sendo o elemento mais importante a habitar sobre a superfície da Terra. Então, quando você, amiguinho, acredita nesse lixo, você está negando a criação de Deus. E você não conhece a sua Bíblia. E você está preferindo acreditar numa falsa ciência inventada por jesuítas 500 anos atrás, corroborada por outros ocultistas como Giordano Bruno, como Galileu, que até mesmo tem toda uma trama fingindo que a Igreja Católica o queria matar por ir contra o modelo da bola, o modelo heliocêntrico, né? E todos esses aí que você vê a NASA dando nome a supostas missões, a supostos telescópios espaciais, todos esses supostos astrônomos do passado eram ocultistas e corroboraram e perpetraram essa farsa para justificar essa adoração pagã e para afastar o ser humano de Deus, e inventaram essa tal teoria do Big Bang, que diz que o universo surgiu há quase 14 bilhões de anos e que o nosso Sol passou a existir há aproximadamente 13 bilhões de anos e que todo esse sistema foi se formando ao redor dele e que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, amiguinho, se você acredita nisso, ao invés de acreditar no que a Bíblia está dizendo, que Deus criou primeiro a Terra e depois os corpos celestiais, cara, eu te digo com todas as letras, você é um herege. E você é um idiota de Satanás. E você não se dá conta disso. E eu vou fazer uma retratação aqui.
a Bíblia diz que nós não devemos chamar os outros de idiota. Então, eu renuncio isso que eu acabei de dizer. Então, aos irmãozinhos em Cristo que se sentiram ofendidos dessa forma, eu peço perdão a vocês. Não é a minha intenção ofender a quem quer que seja. Então, eu renuncio a isso que eu acabei de dizer e peço perdão aos irmãos em Cristo e peço perdão ao Criador por ter dito isso. Mas entendam a minha dificuldade em aceitar que esses que se dizem cristãos prefiram acreditar na falsa ciência satânica criada por satanistas jesuítas e hoje corroborada e perpetrada por maçons na NASA e em todas as outras chamadas agências espaciais. Verso 17 diz o seguinte: e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E tudo isso pode acontecer porque a terra é maior do que os luminares, que são locais, não estão a 153 milhões de quilômetros de distância, no caso do falso Sol inventado pela falsa ciência, ou a 300 mil quilômetros de distância dessa mentira sobre a Lua. E nós vemos um pouquinho antes o seguinte: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. A King James em português chama essa expansão de firmamento. A King James em inglês também chama de firmamento. Eu gosto desse termo firmamento. Então, quando uma pessoa se recusa a aceitar um modelo que é inclusive embasado pela palavra de Deus e ainda assim se diz cristão, eu vejo incoerência. Eu vejo incoerência e eu vejo falta de fé na palavra de Deus. Se você quer ser cristão, amiguinho, o que é que diz? O que é que nos diz? Eu vou direto lá no relato, ao invés de apenas citar. Vamos ver aqui o que nos diz o texto de 2 Timóteo 3, 15 e 16. Que diz o seguinte: e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E o verso 16 desse capítulo 3 de 2 Timóteo, nas palavras sábias do apóstolo Paulo, nos diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O que ele quer dizer, amiguinho, é que todos os 66 livros da Bíblia são inspirados. E se você quer ler um livro da Bíblia e aceitá-lo como inspirado e como fidedigno à vontade, à palavra e aos planos de Deus, por que é que você vai rejeitar uma outra parte da Bíblia que está te dizendo com todas as letras que a Terra é plana? Então, é isso. Me desculpem se eu me exalto um pouquinho quando eu falo sobre a Terra plana, mas realmente, amiguinhos, é muito difícil aceitar a ideia de que essas pessoas que se dizem cristãs recusam-se a compreender o que a palavra de Deus diz e preferem acreditar numa mentira, numa farsa, numa falsa ciência que
que é jogada na cara do gado 24 horas por dia, sem parar. Eles trabalham com a repetição e repetem o tempo inteiro. No primeiro dia de aula, a criança chega numa sala de aula e encontra um globo. E os professores, já idiotizados, vão martelar isso na cabeça da criança o tempo inteiro. E aí vem os filmes de Hollywood, vem os noticiários, vem as falsas notícias a respeito da NASA, né? Cientistas descobriram isso, cientistas da NASA mandaram uma sonda para o espaço e a sonda já está em Marte e a sonda pousou em Marte, ou cientistas da NASA liberam fotos mostrando um corpo celestial chamado blá 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 blá, que é um asteroide disso. Hoje mesmo lançaram uma notícia aí de um suposto asteroide com formato de boneco de neve. Mano, eles te jogam na cara que você é um palhaço e você não percebe? Eles zombam da nossa cara e nós não nos damos conta. Então, já passou da hora de nós acordarmos, meus amigos, já passou da hora. Não tem muito tempo, nós estamos nos aproximando muito rapidamente. E Jesus disse que nos tempos do fim não ficariam pedras sobre pedras, não ficariam coisas ocultas que não fossem reveladas. E essas mentiras são criadas e são repetidas e são empurradas goela abaixo por ocultistas, são maçons, são jesuítas, são esses falsos cristãos aí acusam de serem os donos do mundo, Illuminati, e usam essa terminologia o tempo inteiro, né? Mas eles não dizem o que esses canalhas estão aprontando para idiotizarem o gado através da repetição e das mentiras, né? É dito que uma mentira contada inúmeras vezes torna-se uma verdade. Então essa farsa da bola molhada giratória, essa farsa do globo é repetida tantas vezes que quando a verdade é jogada na sua cara de forma incisiva, você, por orgulho, se recusa a aceitar, porque você não quer admitir que foi imbecilizado desde que nasceu. E essa é uma triste realidade para todos nós, para mim também, meus amigos. Eu chorei no dia em que a ficha finalmente caiu e eu me dei conta de que esses que mandam no mundo nos negam o direito, inclusive, de sabermos o formato da terra que Deus criou para nós. Então, é isso. Eu espero que todas essas explicações tenham ficado minimamente claras, né? Espero que dê para compreender. Espero que vocês relevem aí a minha irritação ao tratar de algo que as pessoas deveriam perceber com muito maior facilidade e não deveriam tratar como se fosse piada, não deveriam tratar como se fosse uma idiotice qualquer contada por idiotas que fugiram da escola. Você não está ouvindo o relato de um ignorante, você não está ouvindo o relato de um analfabeto ou semi-analfabeto, muito pelo contrário. Então, meus amigos, vamos acordar. Então, trazendo aqui a Terra novamente para o momento atual, agora são 18 horas e alguns poucos segundos, e isso é o que nós temos no céu, né? O Sol a oeste, e mais cedo nós tínhamos aquela configuração que eu mostrei para vocês, e também mostrei para vocês o que é visível se você estiver deitado lá na Groenlândia olhando para cima. Então, é através desse tipo de
de raciocínio lógico, meus amigos, que nós vamos aprendendo e nós vamos nos certificando e nós vamos reafirmando para nós, né, nessa nossa batalha espiritual, que a palavra de Deus é 100% confiável. Muitas vezes nós temos dificuldades para compreendermos isso por conta da lavagem cerebral, por conta da sensibilização, por conta das repetições, por conta das inúmeras mentiras e por conta de todo o aparato criado pelo sistema das trevas no qual nós vivemos e no qual nós estamos inseridos. Quando você não está lá no centro da Terra, você vê apenas uma parcela do que ocorre lá em cima. E é por isso que você não tem a total visualização de que todos esses astros, né, os luminares, o Sol, a Lua, os chamados planetas, estão se movimentando de forma circular, acompanhando a estrela Polaris. Então, apenas fazendo uma breve recapitulação, eu resolvi fazer esse vídeo, apesar de estar sem tempo, porque, primeiro, né, o meu amigo Marcelão Constantino, né, me deu um toque hoje cedo, então tá aí um vídeo para você, Marcelão, meu amigo, e também porque eu sempre olho para o céu, tá? E aconselho vocês todos a olharem para o céu também, meus amigos, tanto de dia quanto de noite. Nós aprendemos muito quando nós observamos a criação de Deus, a nossa terra, o firmamento conforme Ele criou, né? E também todos os animaizinhos que estão aí para serem cuidados pelos seres humanos. Então, quando nós observamos a criação de Deus, nós aprendemos muito com ela, e quando nós pegamos a criação de Deus e a compreendemos à luz das Escrituras, nós conseguimos enxergar de uma forma muito mais clara as armadilhas do inimigo, e as mentiras e as farsas, inclusive essa da bola molhada giratória. Então, eu quis fazer esse vídeo porque, ao olhar para o céu hoje cedo, eu vi a lua parcialmente acesa e vi o sol quase que do lado da lua. Demorei um pouco para gravar o vídeo, mas quando eu gravei, ainda que com baixa qualidade, ainda é possível perceber que a lua está apenas menos de 2/3 acesa e mais de 1/3 apagada, com o sol na cara dela. E a falsa ciência diz que a lua reflete a luz do sol, e se isso fosse verdade, ela estaria totalmente visível para mim. Então, é isso aí, amiguinhos. Se apeguem à palavra de Deus, se apeguem muito mais, 100% à palavra de Deus, e aprendam a ignorar as mentiras do sistema. Aprendam a rejeitar as farsas do sistema. E outra coisa, quando você observar todo mundo andando na mesma direção, todo mundo se vestindo igual, todo mundo rabiscando tela de celular para cima e para baixo, todo mundo ignorando o que ocorre lá em cima, todo mundo acreditando na mesma coisa, desconfie. Porque esse é o comportamento de gado que aqueles que mandam no mundo projetam para nós há milênios. Eles nos querem ignorantes, eles nos querem como animais que não têm a menor noção de nada da realidade ao nosso redor. E a realidade ao nosso redor não é o que você vê nos noticiários, não é o que diz aquela maldita seita satânica que é a NASA, não é a televisão, não é Hollywood, não são os filmes, não são as séries de televisão e muito menos as novelas. A realidade é aquilo que é observável, que é reproduzível. E a realidade é, sobretudo, aquilo que nos ensina a palavra de Deus. É isso, eu vou concluindo por aqui. Novamente peço desculpas se alguém se sentiu ofendido quando
Eu disse que o cristão que rejeita a palavra de Deus em função da falsa ciência, e usei um nome que não deveria ter usado. Se você ficou ofendido, peço desculpas, né, e peço perdão a Deus por usar esse tipo de vocabulário que não deveria usar. Mas é isso, amiguinhos. Se nós não formos incisivos, nós não conseguimos acordar o gado. E muitas vezes é necessário que se dê um bicudo nas partes baixas para o sujeito acordar. Eu fico por aqui, agradeço pela atenção, espero que tenha ficado claro, e se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, e não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal se você é novo aqui, e se você não gostou, igualmente deixe aí o seu, o seu joinha para baixo. É isso aí. Um grande abraço a todos, permaneçamos firmes nessa luta contra as trevas, que inclui, inclusive, mostrar as mentiras criadas pelo inimigo, dentre elas essa farsa da bola molhada giratória. Saibamos que tudo o que Deus fez é perfeito. E a terra que Deus fez para nós, plana e com luminares e estrelas e outros astros lá em cima, não é esse lixo que a falsa ciência inventou. Obrigado pela companhia e pela atenção. Permaneçam firmes na fé e fiquem com Deus.